Senhor a todos os ouvintes dessa tarde. Irmãos, estou aqui para trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra de santificação, aonde o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala conosco aqui em Efésios 6, versículo 10. A palavra do Senhor, ela fala assim: no demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. É a armadura de Deus. Por que a armadura de Deus? Por que se revestir com a armadura de Deus? Quais são essas armaduras? Então vamos ver aqui, irmãos, aonde o Senhor ele nos alerta que é para nós nos fortalecer, que é na força do poder dele. Aonde está a força do Senhor? Aonde vem o poder do Senhor? O poder do Senhor, ele vem da palavra. O poder do Senhor, ele sai da boca dele. A força se encontra na palavra do Senhor, aonde eu trago aqui para você. Aonde você também tem essa palavra aí na tua casa também, uma Bíblia aí também. Então, assim o Senhor nos fala, que é para nós nos fortalecer nessa aqui, na palavra, aonde o Senhor ele levanta homens e mulheres de Deus para trazer para você uma palavra. E o Senhor fala, irmãos, para nós nos fortalecer, ficar ligado, dar ouvido o que o Senhor está falando, porque o que o Senhor fala é o que Ele quer para você, a vontade de Deus. O Senhor ele fala assim: revestiste de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Irmãos, revestir-vos de toda a armadura significa da palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, o Senhor ele nos alerta, o Senhor ele nos conforta, o Senhor ele nos ensina como nós temos que nos revestir. Revestir, irmão, nas obediências, revestir, irmãos, na vigilância, no discernimento, né? Orar, vigiar, jejuar, santificar, levar as coisas de Deus a sério, revestir. Por que nós temos que revestir? Primeiro, porque a palavra do Senhor não é brinquedo. A palavra do Senhor, irmãos, ela é coisa séria. A palavra do Senhor, ela é fogo, ela é espada, que penetra do coração aos rins. Então, nós temos que nos revestir dessa verdade. Temos que nos revestir dessa armadura. Porque dessa armadura, dessa palavra, tem todo o conhecimento, aonde ela pode lidar com todas as potestades de Satanás contra a nossa vida. Não vamos conseguir, de forma nenhuma, derrotar Satanás de outra forma. É somente com a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor ele fala assim: para que possais estar firmes contra astúcias ciladas do diabo. Eu vou entrando aí dentro desse versículo 11 e vou estar dizendo para vocês um pequeno testemunho também que aconteceu comigo no passado. Estava eu passando por uma crise, uma situação financeira muito desequilibrada, aonde o Satanás ele entrou na minha vida financeira e ele destruiu tudo, aonde eu, os meus 4 filhos e meu marido acabamos morando de favor, mudamos 23 vezes sem casa, ficamos todos desempregados, ficamos sem nada, porque o Satanás ele entrou como? Com o vício do crack, usando o meu marido como vício do crack. E para quem já sabe, a pessoa quando ela se encontra nas drogas, quando ela se encontra no vício, ela faz de tudo para manter o vício. Então ali, o adversário ali, irmãos, ele se apoderou. Ele usou o meu marido, aonde tudo ali foi desfeito. Aonde tudo que foi ganhado com suor, com trabalho, com honestidade, de repente, de uma hora por outra, em um piscar de olhos, tudo foi desfeito. Aonde eu e meus filhos ficamos só mesmo com roupas do corpo, aonde eu falava com o Senhor: Senhor, só não permita que eu vou para debaixo da ponte. Aonde igrejas, pessoas que diziam ser crente, cristão, pessoas que diziam que era pastor, aonde eu frequentava, virou as costas para mim, fez reunião
com os obreiros, com os irmãos da igreja, dizendo que eu era uma maldição, porque se eu fosse uma pessoa mesmo servo de Deus, eu não estaria vivendo aquela situação de miséria, aquela situação de pobreza, aonde não tinha nem fogão, onde não tinha mais nada, pois o Satanás, o demônio do vício do crack, tinha levado tudo. Irmãos, não é um testemunho que pode ser contado em minutos. Então estarei eu resumindo, para mim entrar dentro da palavra, como eu venci. Como eu venci todas essas astúcias, todas essas ciladas. A palavra do Senhor, ela nos ensina, irmãos. E muitas coisas que acontecem na vida da gente é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Porque o Senhor, irmãos, ele prova. Ele tem que provar a tua igreja como ouro no fogo. Para poder saber mesmo se a tua igreja ela está em alerta, se a tua igreja está com a lamparina acesa, se a tua igreja está com o azeite reservado. Então, irmãos, o adversário veio. Eu pedi ajuda à igreja, eu pedi ajuda, pastores. Não teve quem me ajudasse. Falou comigo que aquilo ali era coisa séria, que eles não podiam fazer nada, simplesmente eu fui abandonada. E eu sabia que eu tinha que sair daquela situação. Pois eu nasci no Evangelho. Nasci no Evangelho, muitas das vezes a gente acaba aprendendo as coisas erradas, porém não examinar a palavra de Deus. E o Senhor lhe fala. E o meu povo perece por não examinar as Escrituras. E muitas das vezes a gente deixa a palavra do Senhor e a gente se aquieta somente de ouvir uma pregação. E não custa nada, irmãos, de você ir depois dessa e abrir a palavra e examinar, né? Se o que o Senhor está mandando falar está aí na tua palavra, Efésios 6. E que eu passei a fazer, irmãos, eu precisava de sair daquela situação. Porque se eu não saísse daquela situação, eu ia morrer. Porque quando você chega a uma determinada situação da tua vida, ou que seja enfermidade, ou que seja vício, seja o que for, se a gente não toma uma atitude diante de Deus, a gente acaba se desfalecendo, não espiritualmente, mas também carnalmente também, a gente acaba padecendo. Irmãos, então eu resolvi, somente eu, fazer uma campanha de batalha espiritual às madrugadas. E eu falei com Deus sinceramente, Senhor, assim eu vou fazer sozinha, irmãos. E eu depositei a minha confiança, a minha esperança no Senhor, porque o Senhor fala no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do teu poder. E eu vi então, irmão, que eu tinha que me fortalecer no Senhor, porque eu sabia que não tinha ninguém para me ajudar. Eu sabia que essa força não vinha de ninguém, essa força não vem de ninguém. Se você está passando, irmão, por uma situação semelhante, ou por problema financeiro, ou por problema de enfermidade, alguma pessoa da sua família ou teu filho se encontra no mundo do vício, no mundo do álcool, e se encontra acamado, ou mesmo irmão, por enfermidades que o médico já está desenganado, já desenganou. A você que está ouvinte, irmãos, essa é a palavra que Deus manda para falar para você nessa tarde. E o que eu fiz, irmãos? Eu coloquei então em ação. Falei, eu tenho que sair dessa situação. Morava num porãozinho, aonde não tinha nada e simplesmente à tarde, sim, irmãos, colocava 2 tijolinhos e algumas panelinhas e a fumaça fumegava aquele cumbiquico todinho ali. E não tinha nada, fazia uma água doce e chegou a um ponto de não ter mais açúcar e uma folha que a gente colocava, que eu esqueci o nome da folha, que a gente colocava, essa folha capiva cideira, se não me engano. Irmãos, tudo ali porque não tinha mais nada pra gente comer. Essa situação foi indo quase durante 2 anos. Entrei na batalha espiritual, somente eu. E pensava eu estar sozinha, mas não. O Senhor diz que tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus. E eu comecei ali de madrugada, toda madrugada, eu comecei a orar. Eu começava a orar e eu orava. Chegava a madrugada e eu me levantava e eu guerreava, sozinha ali. E meus filhos deitados naquele trapo de colchão, né? 3 filhos homens ali no trapo de colchão e eu ali naquela caminha de solteira, vivendo de favor, no bico dos outros, no porão dos outros, e a minha filha também ali numa bicama ali,
Irmãos, que ela machucava todo porque era somente a tábua e todos assim passando por essa humilhação, sendo capaz de Satanás. E eu começava, irmãos, a determinar, pedindo ao Senhor socorro, através da oração, irmãos, me perdoe. E eu ali, irmão, eu tinha força, mas a força não vinha de mim, a força vinha no Senhor. Eu tinha que sair daquela situação, eu tinha que sair. Irmãos, o sol tinha que brilhar para mim, irmãos, e eu procurei ajuda no Senhor. Se eu tivesse procurado ajuda em alguém, irmãos, ninguém ia me ajudar, porque não estava na mão de ninguém, irmãos. Talvez o teu socorro, irmãos, você não vai achar na vida de ninguém, você não vai achar na mão de um pastor, na mão de um vizinho, na mão de alguém do teu familiar. Você vai achar, irmãos, esse socorro, irmãos, está na mão do Senhor Jesus. Irmãos, e eu orava ali em batalha, determinava ali, com muita fé ali, orando, perseverando. Mas chegou um dia, irmãos, eu olhei assim e vi que tanto eu orava, que tanto clamava, que tanto com fé eu pedia. E numa madrugada assim, eu me desanimei, irmãos. Como eu desanimei. E eu desanimei assim, olhei que somente eu estava naquela batalha. Somente eu estava procurando, irmãos, tirar toda a minha família daquela situação, mas era só eu, irmãos. Irmãos, o que aconteceu, irmãos? Eu virei para o canto e falei, Senhor, então eu não vou continuar, não, meu Deus, não vou continuar. Então, Senhor, deixa que outro dia, se eu animar, eu continue fazendo o que eu estou. Desanimei, irmãos. Em vivo som, irmãos. Satanás, ele riu. Ele deu uma gargalhada, irmãos. Não é coisa da mente. Não é coisa que foi na minha mente, imaginei. Não é coisa, irmãos, que eu pensei. Nada veio de mim, irmãos. Mas literalmente, irmãos, assim, do mesmo jeito que o som da minha voz está saindo, Satanás, ele deu aquele brado de gargalhada ali. Ele riu, irmãos. Tipo assim, eu venci. Irmãos, o medo percorreu a minha alma, o medo percorreu o meu corpo ali, eu ali, naquele cumbico, naquela caminha ali, fiquei com medo. Eu chamei os meus filhos, irmãos, mas ali, irmãos, quando a pessoa, irmãos, ela não está ligada no Senhor, ela não tem entendimento, irmãos, e eles falavam, deixa eu dormir, não me amola, deixa nós dormir. Irmãos, eu tinha medo de colocar os meus pés para fora da cama, porque eu sabia o que eu tinha escutado, irmãos. Eu sabia que não era nada de imaginação, irmãos. E eu coloquei com muito cuidado ali, irmãos, os meus pés ali fora daquela cama, ali naquele lugar que só tinha uma lâmpada, que parecia que era mais uma vela, no meio daquela miséria, sem saber o que era comida, mais sem saber o que era um sol brilhar, irmãos. E eu comecei ali, irmãos, a determinar a hora baixinho, porque eu estava com medo, irmãos, eu estava com muito medo, olhando para os lados, olhando para os cantos, com muito medo. Mas de repente Deus foi me dando autoridade, eu fui repreendendo, grande batalha houve, irmãos, e eu passei a levantar, irmãos, ainda continuei ainda, irmãos, saí daquele lugar, passei para um lugar pior ainda, mais ainda o adversário se levantou contra a minha vida, passei a pesar 30 quilos, irmãos, porque você não tem nada para comer. Como eu fui julgada, irmãos, eu posso estar contando a continuação desse testemunho em outro vídeo, só você está acompanhando aí, irmãos. Mas, irmãos, enquanto mais eu depositava minha fé no Senhor, mais, irmãos, aquela força sobrenatural que vem de Deus, aonde o Senhor ele fala na palavra dele, irmãos, o Senhor ele colocou sobre a minha vida. Então o Senhor ele fala com você, ele fala com você que é para você se fortalecer nele, porque a força vai vir do Senhor Jesus para você lutar contra tudo isso que está passando na tua vida, contra tudo isso que está acontecendo na tua vida. E só você sabe, ninguém sabe a dor que está passando no teu coração. Ninguém sabe o que passa na tua casa. Ninguém sabe quantas vezes você tenta em desistir. Ninguém sabe quantas vezes você tenta voltar para trás e muitas das vezes não acredita e cai no desânimo. Mas nessa tarde o Senhor ele fala com você que tudo isso você pode vencer, porque a força está nele. É só você confiar, porque o Senhor disse que é aquele que crê, aquele que perseverar,
verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele fala assim também, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São contra essas pragas, esses demônios, são contra, irmãos, esses lugares celestiais, irmãos. São contra o adversário da nossa vida. Esse adversário está em todo canto do mundo, irmãos, tentando parar as igrejas, tentando parar o escolhido de Deus, tentando parar os teus sonhos, tentando fazer você desacreditar. Irmãos, temos que lutar contra esse desânimo, contra essa mortalidade espiritual. E o Senhor lhe fala nessa tarde que não temos que lutar contra a carne, irmãos. Não é contra a carne, não é quem olha para você e critica de você, não é quem olha para você e não dá nada para você. Não temos que lutar contra esses, irmãos, que não veem em você nenhum valor, porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Então, o Senhor, ele manda falar para você que quem te chamou foi Ele, que quem te escolheu foi Ele. E o Senhor, ele manda você se fortalecer nele. Não olha para as pessoas, não olha, a obra não é de ninguém, a obra não é para ninguém, a obra é do Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, tornai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. O Senhor, ele manda nós pegar as armaduras. O Senhor, qual é a armadura que o Senhor manda pegar ela? As armaduras que o Senhor, ele manda pegar é a fé. Você tem que crer na palavra. Você tem que acreditar que o Senhor, ele manda falar. Você tem que acreditar que o Senhor, ele já falou para você. Você tem que crer que é o Senhor que fala com você. Você tem que crer que a palavra é a boca do Senhor falando com você. Você tem que crer que o Senhor, ele já falou com você há tempos lá atrás. Por que voltar para trás? O que faz você cair? O que faz você perder a fé? O que faz você desanimar? Se é o Senhor que te chamou. O Senhor te chamou. Não foi o homem dessa terra que te escolheu. Não foi o homem dessa terra que te chamou. Foi o Senhor. Então se fortaleça nele. Se levanta e se fortaleça. Porque essa força, ela vai vir de Deus. Se você crê, se você nesse momento crê que o Senhor ele está falando com você. Porque o Senhor lhe fala com você agora. Tome atitude e dá ouvido o que o Senhor lhe fala com você. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça. Então o Senhor fala, permaneça firme. Cinge o teu corpo, cinge a tua alma, cinge o teu espírito, cinge tudo que há em você com essa verdade. A verdade que sai da boca do Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que diz que você é o que você é. Não dá ouvido para as pessoas que não dão nada para você. Fica de pé. Coloca-se de pé. Faça a obra do Senhor Jesus. Porque se nós não fizer a obra do Senhor, se você não fizer a obra do Senhor, é tudo em vão a tua vida aqui na terra. Porque depois que se parte para o outro lado, vai prestar contas com Deus. E aí? O que você tem feito? Qual é a atitude que você tomou diante do Senhor Jesus? Dai ouvido que o Senhor fala. Dai ouvido porque o Senhor ele fala com você nessa tarde, nessa palavra, em Efésios 6. Se fortaleça no Senhor. Começa agora a praticar, a obedecer a palavra. Começa a perseverar. E dá ouvido somente a palavra do Senhor. Não desista. Não olhe para trás. Não dá ouvido àqueles que te apontam, àqueles que te caluniem. Não dá ouvido. Se levanta, igreja. Se levanta, homem. Se levanta, mulher. Se levanta, jovem. E faça a obra do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vai levar somente a igreja dele que foi lavada e remida. Somente a igreja que creu, que fez a vontade dele.
Não temos que ver, não temos que palpar para poder crer. Não tenha o espírito de Tomé. Repreenda na tua vida aquele espírito de Tomé. Não seja um Tomé, mas seja aquele que o Senhor diz, bem-aventurado, aquele que não viu, mas que crê. Então creia que o Senhor nessa tarde lhe fala com você. Se reveste das armaduras de Deus. Se você se revestir da armadura de Deus dentro dessa palavra aqui, Satanás não vai poder resistir à tua presença. Satanás ele não vai poder se parar na tua frente e ficar de pé. Todos que levantam contra você vai ter que cair. Todos que falam de você vai ter que fechar a boca. Todos que te criticam vão ser envergonhados, porque você é uma pessoa de atitude, aonde dá ouvido à voz do Senhor. E para terminar, eu vou estar dizendo assim, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Deixa o Senhor calçar os teus pés com a sandália, que é a verdade, que é a preparação do Evangelho, aonde Ele fala com você. Tomando sobretudo o escudo da fé. Tenha fé. O Senhor fala com você. Tenha fé. Acredite que nessa tarde o Senhor lhe falou com você. E eu termino agora essa palavra, crendo agora que o Senhor, Ele já está levantando homens e mulheres de Deus por esse quarto canto dessa terra. Receba a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu termino por aqui. E continue no próximo vídeo. Muito obrigada. Que Deus abençoe.